Olá, pessoal! Hoje eu, Tainá e a minha amiga Maria Antônia vamos falar um pouco sobre o exame físico, especialmente sobre a frequência respiratória e a pressão arterial. O exame físico é a parte essencial do exame clínico, porque além de oferecer elementos capazes de testar hipóteses diagnósticas geradas na anamnese, ele traz elementos que permitem chegar a um diagnóstico. O exame físico geral ele é dividido em duas partes, a ectoscopia, onde são obtidos dados do paciente como um todo, e o exame dos sistemas e aparelhos, que é feito em seguida. São analisados diversos fatores na ectoscopia, sendo elas dados vitais, estado geral, nível de consciência, fala e linguagem, fáceis, biotipo, postura e atitude, medidas antropométricas, hidratação, nutrição, linfonodos, movimentos, edema e a tireoide. Mas hoje vamos focar nos dados vitais e ensinar como medi-los corretamente e qual é a sua importância. Os sinais vitais são importantes indicadores do estado de saúde de um indivíduo, porque ele serve como mecanismo de comunicação universal sobre a gravidade da doença quando se suspeita de algo. Bom dia, Samuel. Meu nome é Maria Elisa e eu estou aqui para te ajudar. Mas, primeiramente, me conte um pouco sobre o que te trouxe aqui hoje. Então, doutora, eu estou sentindo mal-estar já faz uns 3 dias com um pouco de tosse, falta de apetite, cansaço e dor de cabeça. Primeiramente, para a análise dos sinais vitais, é necessário um estetoscópio e um esfigmomanômetro e estar com as mãos devidamente higienizadas antes de tocar no paciente. Além disso, é extremamente importante realizar a desinfecção dos materiais antes de dar continuidade ao processo. Após separar todos os materiais necessários, esfigmomanômetro, estetoscópio, bandeja, algodão e álcool 70%, deve-se desinfetar a bandeja e, em seguida, preparar o material em cima dela. Feito isso, higienizar corretamente as mãos para posteriormente realizar a desinfecção do esteto e do esfigmo com o algodão e o álcool 70% também, assim como na bandeja. Por fim, explicar o procedimento ao paciente. Com licença, Samuel. Agora eu vou começar medindo a sua pressão arterial e vou posicionar esse aparelho que vai dar uma apertadinha no seu braço. Mas nada demais, tudo bem? Tudo bem, doutora. Eu posso ficar sentado ou tenho que me deitar? Pode permanecer sentado mesmo. Você está confortável? Sim. A pressão arterial é o valor que representa a força que o sangue faz contra os vasos sanguíneos, à medida que é bombeado pelo coração e circula pelo corpo. É expressa em milímetros de mercúrio e o valor de referência é de 120 a 80 milímetros de mercúrio. É recomendado que o paciente esteja sentado em posição confortável e com os braços na altura do coração. Samuel, você pode continuar sentado e pode apoiar seu braço na mesa, de forma que fique mais ou menos na altura do seu coração. Agora, o profissional de saúde deve palpar a artéria braquial próxima à fossa cubital e, em seguida, na região onde se sentiu o pulso, deve-se colocar o manguito no braço do paciente, podendo ser qualquer um dos braços, mas preferencialmente no esquerdo. E assim posicionar a seta presente dentro do manguito, que indica a artéria bem em cima dela. Agora, vou insuflar o aparelho, ou seja, enchê-lo de ar e vou apalpar seu pulso radial, que fica próximo ao seu polegar, até que não o sinta mais. Para insuflar, basta fechar a válvula de inox e bombear a pera. Nossa, doutora, nunca vi isso antes. Geralmente eu chego nas consultas e eles já enchem isso até meu braço doer. Por isso mesmo, Samuel, que é muito importante sentir o pulso primeiro, pois assim você tem uma noção de até quanto eu posso encher o manguito, sem lhe machucar. Após insuflar o manguito com a pera até não sentir mais o pulso radial do paciente, olhar o valor que apareceu no manômetro e pode desinsuflar para proporcioná-lo conforto. Para desinsuflar, basta girar a válvula novamente e deixar o manguito esvaziar. Em seguida, vamos insuflar novamente, dessa vez com o esteto no ouvido e o diafragma em cima da artéria braquial do paciente. Agora, o médico deve fechar a válvula novamente e, com o estetoscópio nos ouvidos, encher a abraçadeira de 20 a 30 milímetros de mercúrio a mais da medida que parou quando paramos de sentir o pulso do paciente. Por exemplo, se eu deixei de sentir o pulso do paciente com 140 milímetros de mercúrio, devo agora insuflar no mínimo até 160 milímetros de mercúrio. Abra a válvula lentamente, ao mesmo tempo que se olha para o manômetro. No momento que se ouvir o primeiro som, deve-se registrar a pressão indicada, que se refere ao primeiro valor de pressão.
Continuamos a esvaziar a abraçadeira e no momento que deixamos de ouvir o som, será o segundo valor da pressão. Após o esvaziamento do manguito, desinsufle, retire-o do braço do paciente, informe o valor da pressão arterial obtida e registre os valores exatos sem arredondamentos e o braço em que a pressão arterial foi realizada. E aí, doutora, está tudo certo? Sim, sua pressão está 100 por 70 milímetros de mercúrio, o que está dentro do padrão de normalidade. Mas como você chegou nesse valor, se no seu relógio não tem esses números juntos? Então, o primeiro valor auscultado se refere à primeira medida, ou seja, a pressão sistólica, que no seu caso foi 100 milímetros de mercúrio. Já o segundo valor é o último som auscultado, que no seu caso foi 70 milímetros de mercúrio, sendo sua pressão diastólica. É sempre importante lembrar que depois de se realizar a medição da pressão de um paciente, tem que realizar a desinfecção do estetoscópio e do esfigmomanômetro, com algodão e o álcool a 70%. Terminada essa parte, higienizar as mãos novamente. Além disso, algumas observações referentes à pressão arterial são importantes de serem comentadas para evitarmos possíveis alterações de valores, como evitar colocar o manguito sobre o que tiver punção venosa, fístula arteriovenosa, mastectomia, plegia e cateterismo, além de atentar-se para a largura do manguito. A largura deve corresponder a 40% da circunferência do braço e o seu comprimento, envolver pelo menos 80%. Para prosseguir a análise dos dados vitais, é necessário medir a frequência respiratória e a frequência de pulso do paciente. A frequência respiratória corresponde ao número de ciclos respiratórios que uma pessoa realiza no intervalo de 1 minuto. Já a frequência de pulso corresponde ao número de pulsos do paciente em um intervalo de 1 minuto. O pulso é a expansão seguida da contração alternada de uma artéria decorrente da ejeção de sangue na artéria aorta devido à contração do ventrículo esquerdo. Esse pulso é medido para avaliar a frequência cardíaca e é feito comumente na artéria radial, que se segue pela lateral do antebraço, do mesmo lado e próximo ao polegar. Ainda, quando há certa dificuldade de encontrar o pulso radial, é possível medir a frequência cardíaca, que no caso é a frequência de pulso, na artéria carótida comum, localizada lateralmente, um dos dois lados do pescoço. Entretanto, é de extrema importância não falar ao paciente que a frequência respiratória está sendo aferida, pois ele, inconscientemente, pode alterar o padrão respiratório. Primeiro, coloque o dedo médio e o indicador juntos sobre a artéria radial do paciente e pressione, mas sem fazer muita força para conseguir sentir o pulso corretamente. O mesmo pode ser feito na artéria carótida comum. Ao achar o pulso, comece a contar as pulsações durante 1 minuto. Depois disso, não retire os dedos do pulso do paciente e inicie a contagem da frequência respiratória por meio da análise da expansão tóraco-abdominal desse paciente, por mais de 1 minuto. Após o término da prática, conte ao paciente os resultados que obteve. Então, Samuel, enquanto eu estava avaliando a sua frequência cardíaca, também avaliei sua frequência respiratória. Não te contei antes, pois é comum haver alterações na respiração, mesmo que de forma inconsciente. Sua frequência cardíaca foi de 74 batimentos por minuto, o que está dentro da normalidade, pois os limites para o adulto são entre 60 e 100 batimentos por minuto. Já a sua frequência respiratória foi 16 incursões respiratórias por minuto, o que também se encontra normal, pois os limites para o adulto variam de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto. Que bom, doutora. Fico feliz que esteja tudo certo comigo. É sempre importante lembrar de higienizar as mãos adequadamente após o exame físico feito no paciente. Por fim, vale ressaltar que os sinais vitais são indicadores indispensáveis nas funções desempenhadas pelo organismo, além de indicarem que está tudo bem com o paciente. São de extrema importância para a orientação de diagnóstico e acompanhamento da evolução de quadros clínicos, caso haja alguma alteração. Muito obrigada pela atenção.